Olá pessoa, tudo bem? Nesse módulo aqui eu vou estar mostrando para vocês alguns baralhos da minha coleção, tá bom? Com o propósito de estar mostrando para vocês os baralhos que existem, as diferenças de um baralho para o outro. É um material de estudo, para a gente ver a simbologia de cada baralho também, os símbolos que se repetem, os símbolos que não se repetem, né? É interessantíssimo a gente ter contato com outros baralhos para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento, tá bom? O primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é o Hermetic Legacy Tarot. Na verdade, esse aqui não é um tarô de jogo, não é um tarô completo. Isso aqui é uma coletânea de arcanos antigos, arcanos medievais, lá do século XV, século XVI, né? Então é uma coleção de arcanos que não necessariamente é um baralho completo, mas ele é uma coleção para a gente estudar, para a gente ter contato com essas cartas antigas, né? Então aqui não existem conjuntos completos aqui dentro, aqui é uma mistura de cartas de vários baralhos diferentes, tá bom? Quem lançou essa coleção aqui foi o Marcelo Del Débio. Ele lançou junto de um grande livro que é o Tarô Hermético. Esse livro na verdade é uma enciclopédia da história do tarô. Vamos abrir aqui. Bastante carta aqui, eu não sei quantas cartas ele... ele lançou com 81 cartas. Vamos ver se foca aqui no livro, na imagem, porque... Aí, 81 cartas. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha. O verso, esse aqui é o verso que o Marcelo Del Débio usa nos seus baralhos. Aqui a gente tem a árvore da vida da Cabala, né? E aqui temos as imagens. Eu não vou me alongar muito em cada uma dessas imagens, tá, gente? Porque é bastante coisa e eu não quero que essa aula fique tão comprida. Aqui a gente tem a imagem do louco. E uma coisa que é legal é, bem no cantinho inferior aqui direito da imagem, aí na tela não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar dar um zoom digital no... E uma coisa legal, gente, é que aqui embaixo, bem no cantinho inferior, tem o nome da carta e o baralho, de onde essa carta veio, e também o ano de lançamento. Por exemplo, esse aqui que eu estou segurando agora é de 1473. Olha que interessante isso, né? Então aqui a gente tem a imagem do louco, nesse baralho antigo. Temos outro louco aqui no baralho antigo. E aqui a gente já tem o arcano do mago. Perceba que esse aqui ele lembra muito o tarô de Marsella, né? Só que ele é mais antigo do que o tarô de Marsella que a gente tem hoje. Que o tarô de Marsella que a gente tem hoje ele já é digitalizado, né? Esse aqui ele foi uma réplica do tarô mesmo, como que ele era antigamente. Aqui a gente também tem outra versão do mago, aqui no tarô de Visconti Sforza. E perceba que aqui ele é retratado, se eu não me engano, como um artesão, um artista, né? E faz sentido para o arcano do mago, porque o que é o artista? Ele é praticamente um mago, ele vai trazer aqui para a matéria, ele vai materializar aqui na matéria algo que estava no plano das ideias dele, né? Algo que estava lá no astral. Esse parece um pouco uma imagem meio confusa, mas também é um mago. Aqui já no seu sentido de um ilusionista de festa, né? Um ilusionista de feira. Outro mago também meio que um ilusionista, uma pessoa que entretém os outros, né? Já viemos aqui agora para a papisa, que é o feminino de papa. Aqui já estamos na Imperatriz, uma versão antiga da Imperatriz. Então perceba que é o mesmo arcano em baralhos antigos diferentes, né? Cada um deles vai ter o descritivo aqui do nome da carta e de qual baralho que aquela carta está vindo. Opa, está um pouquinho fora de ordem, que é outra sacerdotisa, outra papisa. Eu achava que estava em ordem. Pode ser que tenha uma outra cartinha fora de ordem, tá, gente? Vocês me perdoem aí. Imperatriz também. E perceba que aqui, apesar disso aqui ser uma réplica, né? A carta original... Lá de 1442, a carta original era folhada a ouro, né? Então esses detalhes que vocês estão vendo aqui, lá na carta original era ouro isso. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Aqui já estamos no Imperador.
Imperador também. Também o Imperador. Então perceba que a imensa maioria dessas cartas tem esse detalhe em ouro, né? E detalhe, gente, aqui a gente está falando de uma época que o tarô era pintado à mão. Então, lembra lá na introdução do curso de tarô que eu dei, que eu falava que os primeiros baralhos eram pintados à mão, depois inventaram os meios de impressão, a prensa, e aí os baralhos começaram a ser reproduzidos em larga escala, né? Essa época que o tarô era pintado à mão, é isso aqui que a gente está vendo. Tudo isso aqui era pintado à mão. Então, um artista era contratado, né, para fazer um trabalho desses. Cada carta era um mini quadro praticamente, né? A carta do Papa. Cada carta era praticamente um mini quadro. Ou seja, imagina o quanto que isso aqui não era caro na época, né? E aí somente pessoas muito ricas, pessoas da alta classe que tinham dinheiro para investir no baralho de tarô. Aqui, gente, que interessante, aqui é a carta do Papa ainda. Só que teve uma época que os jogos de cartas eram proibidos pela igreja, né? Porque, enfim, tinha aquela proibição, falava que era tudo que levava o ser humano a vício, essas coisas tinha que ser proibido, né? Também a igreja não gostava de ter um baralho onde tinha a figura do Papa, a figura da papisa, essas coisas, né? Então alguns baralhos sofreram algumas modificações. Aqui, por exemplo, a gente tem Júpiter, no que seria o arcano do Papa. Uma forma de meio que não contradizer a igreja, mas ao mesmo tempo tirar sarro da igreja também, né? Aqui a gente tem o deus Baco, o deus do vinho, o deus da bebedeira, né? Também no arcano número 5. Outro arcano número 5. Aqui já temos o arcano dos amantes. Olha que interessante, né? Onde a gente tem aqui casais aqui embaixo e anjos atirando flechas. Também o arcano dos amantes. Aqui a gente tem um retrato de um casamento real acontecendo. E é um baralho do Visconde de Modrone, se não me engano, em Milão, 1442. Muito provavelmente era... Esse casal aqui, muito provavelmente, eram os donos do baralho mesmo, né? Amantes. Aqui já estamos no arcano do carro. O carro também. Aqui estamos no arcano da força. Olha que interessante, né? Aqui também é o arcano da força. A gente vê esse personagem dando uma paulada aqui nesse leão. Aqui sim chegamos numa força mais tradicional, no sentido daquela que a gente tem hoje em dia nos baralhos, né? De uma personagem abrindo a boca de um leão. Chegamos aqui no Eremita. Ah, detalhe, gente. Esses arcanos aqui, vocês percebem que eles não têm numeração, né? Eu não sei se os baralhos originais, se eles tiveram numeração, mas pelo menos nessa réplica que a gente está tendo aqui não tem numeração. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu, quando organizei esse baralho, né, eu já peguei, já brinquei com ele, já tentei fazer tiragem com ele, e eu reorganizei para conseguir estar fazendo esse vídeo para vocês. Eu coloquei a força na sequência do que seria o número 8, porque eu estou acostumado a colocar ela como número 8. Mas nos baralhos antigos geralmente era o número 11. Era a justiça que vinha no número 8 dos baralhos antigos, né? Aqui eu coloquei ela nessa sequência porque já estava acostumado mesmo, então eu deixei assim. Eremita. Eremita também. Tem várias versões antigas do Eremita. E olha que interessante, algumas vezes ele era representado com uma ampulheta, né? Trazendo pra gente essa ideia do tempo, passagem do tempo. Eu interpreto isso como a sabedoria que vem com o passar do tempo também, né? Roda da Fortuna, essa aqui é legal a gente comentar. Olha que interessante essa roda, né? E os diferentes momentos da vida, né? Tem momentos que a gente está passando por uma situação bem difícil, tem momentos que a gente está ascendendo, tem momentos que a gente está no topo, né? Ao mesmo tempo, quem está no topo, muito provavelmente vai ter outra pessoa que está querendo o lugar dela. Quem está no topo pode cair a qualquer momento, né? No momento de descida. Então essas cartas da Roda da Fortuna antigamente tinham muito essa coisa de colocar pessoas mesmo, né?
nas diferentes posições que a vida poderia oferecer pra gente, né? Tanto de ascensão, de topo, de queda e de quem está lá embaixo, né? Passando pela dificuldade. Então aqui é a mesma coisa também, né? Essa aqui é uma versão um pouquinho diferente da roda. E aqui chegamos na carta da Justiça. O pendurado. Pendurado também. Pendurado também. Lembrando, gente, que uma das coisas que inspirou o nascimento dessa carta era essa forma de punição que existia na época medieval, né? Hoje em dia a gente traz um olhar mais simbólico para essa carta, mas antigamente era a representação de um método de punição mesmo, né? Para os criminosos, ou aqueles que eram considerados criminosos, né? A morte. Lembrando que a morte, ela, por muito tempo, ela representava a morte física mesmo, né? Especialmente numa época da Europa medieval, que a Europa foi assolada pela peste negra, né? Então, dizem algumas pessoas que essa carta nasceu para representar mesmo, ou pelo menos algumas versões dessa carta nasceu para representar a peste negra na Europa, que trouxe um pavor tão grande para as pessoas naquela época, né? A morte chegando e ceifando a vida de todo mundo. Aqui está meio confuso, mas é a carta da temperança. Temperança também. Chegamos no diabo. Eu acho interessante no diabo que eles colocam... Tem algumas versões antigas dele que colocam rostos na barriga, no joelho. Uma das interpretações que eu faço disso é no momento que o foco da nossa consciência não está na nossa mente, não está na elevação, não está na espiritualidade. Quando o foco da nossa consciência está no quê? Em saciar os nossos instintos, saciar os nossos impulsos, saciar o nosso corpo físico, né? Saciar a nossa sexualidade, saciar a nossa gula, por exemplo. Olha que interessante, tem um rostinho aqui também, ó. Interessante, né? O diabo também. Aqui já é o arcano da torre. Eu, sinceramente, não entendi o que está acontecendo aqui nessa cena. A torre também. A gente vê os raios caindo aqui, né? Por mais que seja uma árvore, os raios caindo. E quem está embaixo de uma árvore em meio à tempestade corre perigo, né? Corre risco. Uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, esses aqui, ó, onde o traço é muito mais simples, muito mais rústico, muito provavelmente essas cartas que têm esse traço mais simples, mais rústico, já foram feitos com a prensa. Já nasceram pós a invenção dos meios de impressão, né? Agora, esses baralhos aqui que realmente são a pintura, ó, tá vendo? Ó a diferença, né? Esses que são muito mais detalhados, que parecem uma pintura mesmo, esses sim são da época que o tarô era pintado à mão. Agora esses aqui, provavelmente já são após a invenção das prensas. Esse traço aqui bem simples, bem rústico, né? Esse tem cara de uma pintura. Agora esse aqui já tem cara de ter sido feito com meio de impressão mesmo. Parece uma xilogravura. Isso aqui é uma torre também. Chegamos na estrela. Ó, perceba a diferença? Esse tem cara de ter sido feito com um método de impressão. A base de uma prensa, de um carimbo, né? Esse aqui provavelmente já foi uma pintura à mão mesmo. Esse foi uma pintura, com certeza. Esse aqui provavelmente foi uma pintura também. Especialmente esses que têm detalhes dourados, né? Esses que são detalhes dourados realmente já foram feitos à mão mesmo. A lua, o sol também, julgamento,
Julgamento também. E o mundo. Bem diferente do mundo que a gente está acostumado hoje, né? O arcano do mundo que a gente está acostumado. Beleza, minha gente? Então, percebam que esse baralho não é um baralho de jogo, né? Porque ele traz pra gente o mesmo arcano em baralhos diferentes. Porém, uma das propostas que o Marcelo Del Débio fez ao lançar esse baralho é você selecionar os seus arcanos favoritos e você montar o seu próprio deckzinho de cartas antigas dos arcanos maiores do tarô. Eu cheguei a fazer isso uma vez, é divertido fazer isso, é divertido fazer leituras dessa forma, né? Só que eu particularmente eu prefiro muito mais a simbologia atual que a gente tem hoje do que esses arcanos antigos. Eu consigo me conectar muito mais com a simbologia que a gente tem hoje do que com essas cartas antigas. Mesmo assim, para quem coleciona cartas, gente, nossa, é uma delícia ter essas cartas aqui. Para quem gosta de arte, para quem gosta de história da arte, também é uma delícia ter isso aqui na sua coleção, né? Então, caso você tenha interesse, dá uma procuradinha na internet aí por esse nome aqui, ó. Hermetic Legacy Tarot. Que você vai encontrar o site da editora do Marcelo Del Débio e lá você vai conseguir comprar se você quiser. Tá bom? Belezinha? A gente se vê na sequência. Até mais!